Tu vida es el hogar de tu expresión sistémica. Sua vida é cosa da sua expresión sistémica. Desde Brasil, un arquitecto que se inclina por la vía construcción, la armonía ambiental, la salud y sustentabilidad en los inmuebles, siendo un referente de geobiología de su país, disciplina que explora las interacciones entre la vida y el ambiente físico, físico-químico de la Tierra, temas en su conjunto que lo encaminan hacia el lado holístico de las edificaciones. Se inclina a incorporar elementos de bioclimática, geometría sagrada, biohabitabilidad y arquitectura de la Tierra a su práctica, llegando al Feng Shui y a las constelaciones familiares, lo cual le permite crear un nuevo enfoque para observar las relaciones sistémicas entre los entornos arquitectónicos y las personas que los habitan, brindando el desarrollo de técnicas de construcción sustentables y saludables como sostenibilidad ambiental. Sobre esto y otros detalles más nos compartirá en su ponencia Constelaciones de Ambiente y Feng Shui Sistémico. Dado el tema del idioma, ya que Flavio es ponente en habla portuguesa, hemos hecho la grabación de la ponencia y podrá seguirla a través de los subtítulos. Para poder interactuar con él, nos va a acompañar Fátima Areiras, terapeuta holística radicada en Portugal, quien nos apoyará en la traducción con nuestro ponente. Entonces, presento a Flávio Duarte do Brasil. Grato por você estar aqui. Câmera e microfone todos seus. Muito obrigado, é uma honra. Gostaria de agradecer imensamente toda a equipe de organização e o convite do Congresso. Es un honor estar aquí con todo el equipo del Congreso y es muy agradable. Es un honor estar aquí. Para chegar nessa abordagem terapêutica, precisei de um longo currículo para entender que o currículo não precisava. Para llegar a esta abordaje terapéutica necesité de un largo camino para entender que no necesitaba de esa trayectoria, de ese abordaje. Acumulei muitos conhecimentos técnicos e regras terapêuticas que muitas vezes não tinham ligação com a vida do cliente. Acumulé una serie de conocimiento e información que por veces no tenía nada a ver con la vida del terapeuta, o sea, del paciente, perdón. E por isso, hoje aplico as constelações de ambientes com a aplicação do Feng Shui sistêmico. Y por eso aplico hoy el método de Feng Shui terapêutico para los ambientes. E isso tem uma relação profunda do que vivemos nos nossos sistemas e o que a gente vive na nossa casa. Y eso tiene a ver con lo que nosotros vivimos en nuestros sistemas y en nuestra casa. Essa Listo. relação. Obrigado. Sí, Flavio. Bien, muchísimas gracias por esta introducción y lo vamos a ir viendo en el video que también tiene su introducción. Entonces, Flavio, que estás en la parte operativa, te pido lanzar el video. Vamos a seguir toda la información a través de los subtítulos y terminado el video que Flavio nos ha hecho explicándonos toda su práctica, regresamos a la ronda de preguntas y nos vamos a apoyar también con la labor de Fátima. Facundo, lancemos el video. Meu nome é Flávio Duarte, eu sou arquiteto, trabalho há mais de 20 anos com harmonização de ambientes e estou muito satisfeito de participar aqui desse congresso. Agradeço imensamente à equipe de organização por estar podendo falar um pouco da minha trajetória em relação à harmonia dos ambientes e a sua relação de prosperidade na nossa vida. Eu comecei a estudar harmonização de ambientes através do Feng Shui, radiestesia e geobiologia. Há mais de 20 anos eu estudo e aplico profissionalmente essas técnicas. E há 5 anos atrás eu tive um grande insight e uma grande modificação na minha postura de conduzir as consultorias e os atendimentos de harmonização de ambientes. Eu percebi que os ambientes existiam muito além das suas paredes, que as forças sistêmicas
que a gente se vincula na vida embalam, nos movimentam, nos direcionam e nos ensinam a morar nos nossos sistemas, principalmente no nosso sistema familiar, mas também no nosso sistema social, no nosso sistema de crenças, no nossos sistemas de ideologias, nos nossos sistemas profissionais. Todos esses sistemas, para mim, são considerados casas sistêmicas. E essas casas sistêmicas nos ensinam a morar no mundo, nos ensinam a se relacionar com as informações que o mundo nos traz. Tanto aquilo que o mundo nos traz, como aquilo que o mundo também não nos traz. E essas forças sistêmicas, então, também vão nos ensinar a morar na nossa casa física. Ou seja, a nossa morada física é reflexo de como a gente habita nos nossos sistemas, nos sistemas que a gente se vincula na vida. Depois de estudar muito o Feng Shui tradicional e entender que o Feng Shui é um estudo de movimento de vida e não do ambiente físico em si, eu percebi que existia algo mais. E percebi que os meus clientes e eu mesmo não estava tendo uma harmonia e prosperidade constante em casa e na vida. Percebi que as regras de harmonização de ambiente e as regras terapêuticas, incluindo as regras de interpretação das terapias que a gente está falando neste congresso, elas não abarcam, elas não contemplam a pessoalidade daquela vida que se manifesta ali. Portanto, temos que abrir espaço para que os clientes no atendimento possam fazer as suas próprias interpretações. Por isso, é muito importante a gente se isentar como terapeuta das nossas preconcepções e não levar o cliente aonde a gente já foi. Porque aonde a gente já foi, foi o nosso caminho e não o caminho do cliente. O importante é acompanhar o cliente sem dar sugestões e regras prontas de terapia ou de harmonização de ambientes e permitir que durante a terapia, durante o atendimento, o cliente possa ver com seus próprios olhos, ter as suas próprias explicações e também legitimar aquilo que ele não consegue explicar. Porque dessa maneira a pessoa está legitimando ela mesma. Ela está abrindo espaço para aquilo que ela já viveu como verdadeiro. E ela está abrindo espaço para legitimar ela como morada da sua expressão, da sua interpretação do atendimento em si. Além dessa interpretação também da vida como um todo. Quando a gente abre espaço e deixa as regras de interpretação, as ordens do amor e deixa as regras de harmonização de ambiente milenares para serem complementos do que o cliente vê e não as regras da terapia, a gente abre espaço para que o cliente tenha autonomia de se transformar de dentro para fora, de legitimar ele como casa legítima e verdadeira das suas relações com a vida, com a sua prosperidade e com a sua harmonia. A partir disso, eu comecei a entender que realmente a gente precisa de se isentar como terapeuta e não querer levar o cliente aonde a gente já foi, e sim deixar o cliente poder caminhar a sua trajetória com seus próprios passos, com seus próprios olhares. E durante a terapia, o mais importante é poder mostrar para o cliente que ele pode olhar de outra maneira, através dos olhos dele, porque os olhos dele vão manifestar a verdade dele. Assim como na física quântica a gente tem o experimento da dupla fenda, aonde um observador, ao observar o elétron, ele se manifesta em partícula, ele se transforma verdade e matéria única.
Enquanto o elétron não é observado, ele é onda de diversas possibilidades. Quando o cliente olha para a sua questão da sua casa e da sua vida, ele pode se autotransformar, ele pode gerar em si uma nova realidade. E essa nova realidade começa no atendimento e, na verdade, ela vai ter a sua principal atuação depois do atendimento. Por isso, temos que considerar que o cliente ele é legítimo e que nós, como terapeutas, não somos maiores que o cliente. Somos iguais ao cliente. Nós vivemos nossos processos e os clientes vivem os processos dele. Por isso que cada casa ela é uma casa específica, uma casa única. E a sua casa é única porque é o reflexo dos seus movimentos de vida, de como você aprendeu a morar na sua família, na sua profissão, nos seus relacionamentos. A sua casa é esse reflexo. A parte física da sua casa reflete quem você é. E você não precisa de investigar as suas questões da vida para descobrir por que a sua casa é assim. Basta olhar as suas questões a partir dos ambientes. E foi aí que eu tive uma grande mudança na minha postura terapêutica comigo mesmo e com meus clientes e comecei a aplicar um método que chama hoje, que eu criei, prosperidade sistêmica da casa. É um método que une principalmente a constelação de ambientes que eu criei com o Feng Shui sistêmico, aonde eu represento simbolicamente o campo de informação dos ambientes através de um desenho da planta do imóvel e a partir desta planta do imóvel eu insiro elementos, âncoras, bonecos, cristais, objetos para representar os elementos dessa questão do cliente. Coloco isso sobre a planta e observo a relação que tem entre esses elementos e entre os ambientes que estão dando base para esse campo da questão do cliente. Lembrando que essa representação do desenho do imóvel, do edifício, é uma representação de campo de informação. Não é um desenho técnico arquitetônico, porque não precisa de ser. Quando eu falo para esse equipamento que ele é a minha casa, eu enxergo aqui todas as condições que eu carrego como casa. Eu começo a enxergar aqui o campo de informação da minha casa. E é aquilo que está no meu subconsciente como casa também. Porque o meu conceito de casa começa na minha mamãe, que é a minha primeira casa. E também na minha família, no meu corpo. Depois, na minha vida social, nos meus amigos, relacionamentos. Tudo isso são casas sistêmicas e a partir deste conceito eu comecei a aplicar então a metodologia prosperidade sistêmica da casa, fazendo a constelação do ambiente, usando âncoras de informação que têm relação com a questão do cliente e também âncoras de informação que têm relação com o Feng Shui tradicional. Eu pego os arquétipos, os movimentos de vida que o Feng Shui tradicional estuda e coloco no campo da constelação de ambientes. E assim surge a metodologia prosperidade sistêmica da casa, aonde os meus clientes e os meus alunos do meu curso podem observar como olhar para a vida através dos ambientes pode transformar a nossa relação com a nossa casa e com a nossa vida, que também é morada das nossas expressões. Eu quero te convidar agora para a gente fazer uma parte prática, para a gente observar e vivenciar alguns conceitos da metodologia prosperidade sistêmica da casa e te trazer essa vivência para você saborear comigo um pouquinho
das constelações de ambientes com o Feng Shui sistêmico. Vamos começar então um exercício prático para te demonstrar como que essa metodologia pode te dar autonomia para você mesma, para você mesmo olhar para a sua casa e ver o seu movimento de vida, que está muito além das paredes. A nossa casa, ela não é comportada só da parte física. Ela tem uma dimensão estrutural, uma dimensão comportamental, emocional e sistêmica, que vai muito além das paredes, porque a gente aprende a morar nos nossos sistemas raízes, desde a relação dos nossos antepassados com as suas próprias casas, que a gente aprende a morar na nossa casa atual. Por isso que a minha abordagem é a prosperidade sistêmica dos ambientes, aonde cada pessoa pode se expressar na sua vida como casa da sua prosperidade. Aproveite o exercício e depois nos falamos mais. Agora eu quero te convidar para a gente fazer juntos uma prática vivencial do método Prosperidade Sistêmica da casa. E vamos usar para isso uma folha de papel em branco e também 5 pedaços de papel recortados com a mão ou post-its como esse, ok? Então preciso que vocês peguem a folha de papel, uma caneta ou um lápis e 5 papeizinhos desse. Quando vocês já estiverem com o papel em mãos, eu vou pedir para vocês refletirem agora sobre uma questão da casa de vocês. Uma questão que vocês levam na vida da casa de vocês e que vocês gostariam de olhar agora nesse trabalho terapêutico. Eu sugiro que você observe e sinta uma questão que é muito importante na vida da sua casa e na sua vida agora. Se você se sentir confortável, pode fechar os olhos, respirar profundo e deixar que alguma questão da sua casa ou até mesmo de casas que você quer vender, alugar, imóveis que você não consegue cuidar ou não consegue organizar, ou que você não consegue mudar de endereço. Todas essas questões podem ser olhadas nesse trabalho terapêutico, ou até mesmo questões internas de relacionamento dentro de casa, de problemas físicos e estruturais na sua casa, de vizinhos, de padrões que se repetem em várias casas que você já morou. Você pode também observar hoje uma questão de prosperidade da sua casa. Então, peço que você respire profundo, bem calmamente, escolha uma questão agora para a gente trabalhar juntos nesse exercício. E vou pedir para que você escreva no papelzinho o nome dessa questão, e coloque uma seta apontando para lá, uma seta apontando e o nome da questão. Então, o papelzinho primeiro vai ser esse. O segundo papel vai ter a letra P, P de pai, P, letra P, com a seta, com a setinha. Lembra de colocar a setinha, letra P com setinha, ok? Letra, agora H, letra H, H com setinha, H, letra H com setinha. Agora, vamos colocar a letra E, letra E, letra E com setinha, letra E com setinha. E agora a letra M de Maria com setinha, letra M com setinha, ok? Sempre vai colocar a seta apontando, retomando, primeiro papelzinho da sua questão.
Escreve a sua questão com seta. Segundo papelzinho é o papelzinho da letra P. Letra P. Letra P de pai, de pato, com setinha. Próximo papelzinho é a letra H de hora, de Horácio, com setinha. Letra H. O outro papelzinho, a letra M de Maria. Acho que eu já falei o M de Maria, não é isso? Então vamos para o próximo, que é a letra E. E. Letra E. Letra E de escola, tá? Letra E com setinha. Então são 5 papéis. E agora vamos representar nesta folha o nosso ambiente. Qual ambiente eu represento, Flávio? Você vai representar aquele ambiente que tem relação com a questão que você quer ver. Pode ser um ambiente que eu não moro agora ou que eu não estou agora? Pode. Pode ser um ambiente da minha família, um imóvel, uma fazenda? Pode. Pode ser a minha empresa? Pode. Depende de quê? Da sua questão. Depende da sua questão, porque a sua questão é que materializa o campo de informação que estamos trabalhando. Então, vou te pedir para me acompanhar no desenho na folha de papel. Primeiro, você vai fazer um risco na horizontal. Vai fazer um risco na horizontal, 2 riscos na horizontal paralelos entre si, 2 riscos paralelos entre si, no meio da folha. Depois, você vai dividir a parte de cima da folha em 3 partes. 1, 2, 3 partes. E a parte de baixo também em 3 partes. Então, eu tenho agora uma representação de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ambientes. Com o campo de informação dos ambientes, então, desenhado, a gente pode iniciar a inserção dos elementos que têm relação com a nossa questão, com os papeizinhos, que são as âncoras de informação que a gente fez para inserir no campo. Mais uma vez, você só vai saber abertamente qual é o papelzinho da sua questão que você escreveu, o nome da sua questão. Os demais papéis você não vai saber agora quem são. E eu vou te convidar agora a inserir esses papéis de forma intuitiva nesse campo de informação dos ambientes. Mas antes disso, nós vamos nomear cada um desses ambientes. E para nomear os ambientes, nós vamos lembrar, sentir, vibrar a questão que a gente quer olhar. Aquela questão que a gente escreveu naquele primeiro papelzinho, com setinha. Então, vamos vibrar um pouco essa questão, respira profundamente, deixa a questão se movimentar em você. E agora, você vai nomear cada um desses cômodos com o nome de ambientes que têm relação com a sua questão. Mas, Flávio, qual o nome dos ambientes? Eu posso nomear os ambientes de uma casa que eu não moro? Eu posso nomear o ambiente de uma casa que eu moro junto com a outra casa que eu quero vender? Sim, a resposta é sim. Você pode nomear esses ambientes da maneira que você sentir que eles têm relação com a sua questão. Então, o primeiro ambiente, eu vou pedir para você, primeiramente, desenhar uma porta de entrada. Uma porta de entrada. Então, a primeira ação que você vai fazer é desenhar uma porta de entrada no ambiente inteiro. Esta porta entra para a sua questão e sai da sua questão. Lembrando que esse campo de informação
está representando as suas relações com a sua questão. E a partir dessa relação com a sua questão, as relações dos elementos da questão com os ambientes. Portanto, essa porta é uma porta de entrada e saída da sua questão, e não propriamente dita somente dos ambientes. Então, desenhe a porta e comece a nomear agora os cômodos. Se você está trabalhando com os ambientes de uma questão da sua empresa, do seu consultório, do seu escritório, você pode colocar aqui área de recepção de clientes, ou almoxarifado, ou sala da gerência, ou diretoria da empresa, setor financeiro, setor de marketing. Você pode escolher os ambientes que têm a ver com a sua questão. Ou, se for da sua casa, você pode colocar sala de estar, quarto de casal, quartos dos filhos, cozinha, depósito, quintal. Você pode nomear esses ambientes intuitivamente da sua maneira. Flávio, mas a minha casa tem 2 andares, 2 pisos, 2 níveis. Eu posso colocar aqui o quarto de baixo e aqui o quarto de cima? Pode. Essa representação não é uma representação técnica, é uma representação simbólica do que você entende dos ambientes que têm relação com a questão que você está observando agora nesse trabalho. Então vamos nomear? O meu primeiro eu vou colocar sala de estar. Não precisa de copiar o que eu estou fazendo, mas se você ficar perdido ou perdida, você pode ter esse apoio do que eu estou escrevendo aqui. Então, primeiro, para mim, eu coloquei sala. No segundo, quarto, filhos. No primeiro, eu nomeei sala. No segundo, eu nomeei quartos, filhos. Sala, quartos, filhos. Agora eu vou nomear quarto, casal. Agora eu vou nomear aqui embaixo, cozinha. Flávio, pode ser outros ambientes? Sim, já te falei. Pode ser os ambientes que têm relação com a sua questão. Mas se você estiver perdido, pode usar os mesmos nomes que eu coloquei. Sala, quarto dos filhos, ou quarto de hóspede, quarto do casal, cozinha. Aqui eu vou colocar depósito. E no último eu vou colocar jardim ou quintal. Agora já temos os 6 ambientes nomeados, da sua maneira, da maneira que você intuiu. Agora olhe para eles e fale para eles. Vocês fazem parte da minha questão. E dão abrigo, e dão morada para a minha expressão na vida. E também da minha questão. Respira profundo depois de falar essa frase e observa as suas sensações. Mais uma vez, eu te convido a não tentar explicar além do que você sente, porque os sentimentos e as sensações vão além do pensamento e trazem coisas novas para as nossas vivências, além das nossas crenças limitantes do nosso pensamento. Então, te convido em todo o nosso exercício fazer de maneira leve, suave, sem ficar se forçando a entender o que você não entende agora. Combinado? Então vamos continuar. Eu preciso agora que vocês separem essa parte aqui. Eu preciso que vocês separem essa parte aqui e coloquem aqui banheiro. Então aqui vai ser o banheiro, a instalação sanitária, tá? O banheiro. Mesmo que seja sua empresa e mesmo que seja sua casa, coloca aqui o banheiro.
E aqui vai ser a área de transição entre os ambientes. Combinado? Podemos seguir? Está dando para acompanhar? Agora, eu te peço para mais uma vez se lembrar, deixar vibrar com a sua questão. Vibre com aquela questão que você está querendo olhar para ela hoje. Pegue o papelzinho da sua questão, aquele papel que lá no começo você escreveu o nome da sua questão e colocou uma setinha. Pegue esse papel e intuitivamente você vai posicionar ele sobre os ambientes. Como que eu faço isso, Flávio? Você vai escolher o melhor lugar para você agora, aonde esse papelzinho pode estar. O melhor lugar aonde o papelzinho pode estar para você se sentir bem agora. Vamos fazer os exercícios sempre buscando as nossas boas sensações, mesmo que a questão seja um desafio na nossa vida. Eu coloquei o meu aqui, mas você pode colocar em qualquer lugar. Atenção que essa seta aponta para onde a sua questão olha. Então essa seta é muito importante. Coloque ela também apontada da melhor maneira para você. Agora, eu vou te convidar a inserir todos os outros 4 papéis. Lembrando que um deles é a letra E. A letra E, com setinha. Então, posicione esse papel agora com a letra E, aonde você se sentir bem no papel. Flávio, eu posso colocar no mesmo ambiente que o outro? Sim. Eu posso colocar um papel em cima do outro? Sim. Eu posso colocar esse papel olhando para fora, apontando para fora? Pode. Você coloca da sua maneira. Vamos colocar os outros papéis então. A letra P. A letra P. Insira a letra P em um ambiente que você se sente confortável nesse momento. Letra P. Agora vamos para a letra M de Maria. Letra M. Insira também essa letra em algum lugar desse campo. Lembre que as setas apontam, mostram para onde o elemento aponta. Agora a letra H. Letra H. Vamos colocar agora a letra H. Depois de colocado todos os 5 papéis, aonde você quiser, observe este campo de informações. Olhe para ele. E eu quero que você fale uma frase. Mais uma vez, você só repete as frases se você sentir que isso é verdade para você. Fale agora para esses papéis. Vocês fazem parte da minha questão. E também fazem parte do que eu sou hoje. Vocês fazem parte do meu movimento de vida. E eu faço parte do movimento de vida de vocês. Sempre que você falar uma frase, perceba como você sente. E deixa vir insights, deixa vir explicações naturalmente, sem se esforçar para isso. Agora eu peço que você observe aonde cada um dos papéis está inserido. Observe aonde tem mais papel, para onde eles apontam. No meu caso,
O papel da minha questão está na sala do meu ambiente. Está na sala do meu ambiente, próximo da porta de entrada. Então, a minha questão significa para mim que ela está entrando na minha casa. A minha questão está entrando na minha casa. E por ela estar na sala, isso me traz que a minha questão tem a ver com o lado social da minha casa e da minha vida, porque estamos olhando o movimento de vida. Mas, Flávio, o que significa para mim? Olhe para o seu papel e deixe emergir em você mesma o que significa a sua questão. Aonde a sua questão está? Para onde a sua questão aponta? E o que isso significa para você? Com todos os papéis, nós vamos fazer o seguinte: você vai repetir comigo assim: questão, hoje na minha vida, você se posiciona, aí você vai falar o ambiente que ela se posiciona. Questão, hoje na minha vida, você se posiciona na sala da minha casa. E olha para o quarto dos meus filhos. Questão, você se posiciona na minha sala, aí você fala o ambiente que a sua questão se posiciona. Você se posiciona na minha sala e olha para o quarto dos meus filhos, no meu caso. E no seu caso, para onde a sua questão olha? Se a sua questão olha para fora, você fala questão, você está posicionada no quarto do casal, ou no quarto dos filhos, ou na cozinha, ou na sala da gerência da empresa, e olha para onde? Para fora? Olha para o outro cômodo? No meu caso, a minha questão olha para a letra E. Então, olha agora para esse mapa e veja onde está a letra E. A letra E é você. Aonde você está na sua questão? Olhe para o campo. Aonde você está na sua questão? E para onde você olha nessa questão? No meu caso, o papelzinho da letra E aponta diretamente para a questão. E a questão aponta diretamente para o papelzinho da letra E. No meu caso, isso tem um significado para mim. Eu olho para a minha questão e a minha questão me olha. Flávio, o que isso significa para mim? Não busque explicações em mim, busque explicações em você. Deixe que as explicações brotem naturalmente durante o exercício. Agora fale para o seu papelzinho. Eu pertenço a essa casa. Eu pertenço a esse ambiente. E agora eu abro porta, eu abro espaço desse ambiente para o meu pertencimento. E também para o pertencimento da minha questão. Porque mesmo desconfortável, a minha questão me movimenta em direção a mim mesma, a mim mesmo. Sinta o que te movimenta falar essas frases. Observe em qual ambiente o seu papel está. E para qual ambiente ele olha? O que isso significa para você? E qual a relação direta do seu papel com o papel da questão? Isso pode te trazer muita informação em relação a outros pontos de vista da sua própria questão. Agora, observe o papel da letra M. O papel da letra M. O papel da letra M é a sua missão de vida. Olhe para o papel da sua missão de vida e fale para ele. Missão de vida, você tem relação
com o ambiente. Agora olhe para o ambiente que ele está. No meu caso, o quarto dos meus filhos. Fale. Missão, você tem relação com o ambiente tal. No meu caso, o quarto dos meus filhos. E a minha missão, olha para mim, mas eu não olho para a minha missão. Então fale para a sua missão. Missão, eu te olho. Ou missão, eu não te olho. Mas, mesmo assim, eu quero abrir as portas da minha casa para eu me movimentar em sua direção. Missão, você também me movimenta. Seja bem-vinda à minha casa. Agora, você vai olhar para o papelzinho da sua prosperidade, que é a letra P. A letra P é a sua prosperidade. Aonde está a sua prosperidade nessa questão? A minha está na cozinha, que para mim significa nutrição. Então, a minha prosperidade nutre essa casa. A minha prosperidade olha para onde a sua prosperidade olha. A minha olha para a minha missão. Olha que interessante. A minha prosperidade está na cozinha, nutrindo a minha casa, olha para a minha missão que está no quarto dos meus filhos, e a minha missão, por sua vez, olha para o meu papel, que olha para o papel da minha questão. Isso para mim tem muito significado. O que para você significa o papel da sua prosperidade nesse lugar que você inseriu? Fale para ela, prosperidade, você também pertence à minha casa. E eu agora quero me movimentar sem carregar o peso da escassez e da minha questão. Eu honro a minha questão porque ela também me aproxima de você. Prosperidade, eu abro a porta da minha casa para você pertencer. Fale para ela, prosperidade, seja bem-vinda. Eu sinto, eu vejo e eu entendo você. Olhe para o campo e sinta a sua prosperidade e a relação do papel da sua prosperidade com o seu papel. Agora, vamos para o papel da letra H. H. Aonde está o seu H? O H é a sua história familiar, a sua história de vida. Olhe para a sua história de vida e veja onde ela está nessa questão. E fale para ela, história de vida, eu te recebo da sua maneira. E você hoje está posicionada em qual ambiente? Fala o nome do seu ambiente. Está posicionada num ambiente, no meu caso, jardim, olhando para a porta de entrada e para a minha questão. Então, história de vida, você pertence a essa casa e ao meu movimento. Seja bem-vinda com tudo que você me trouxe e também com aquilo que você não me trouxe. Eu honro você assim como você é. Por isso, eu posso me legitimar hoje. Feche os olhos agora e fale para você mesmo. Eu legitimo a minha questão na minha casa e dou um passo além em direção à minha prosperidade e à honra ao meu sistema familiar. Missão de vida, eu estou pronto para a minha prosperidade. Ótimo, pode abrir os olhos e fale para o campo agora, para o papel. Você sou eu e eu sou a minha casa da expressão no mundo. Eu pertenço a esse lugar e esse lugar pertence a mim. Eu abro espaço agora na minha vida para o meu pertencimento e a minha prosperidade. Pronto, encerramos os exercícios e eu te convido a só
ficar com as explicações que você percebeu e não buscar explicações fora das suas sensações. Mais uma vez, vamos agora finalizar o exercício e observe um pouco para você ter mais sensações sobre o que te movimentou durante essa prática. Qué interesante lo que nos ha compartido Flavio en esta hermosa mañana, para algunos ya también tarde y casi noche. Gracias, Flavio, por habernos dado esta información con respecto a la relación que existe entre los ambientes en donde estoy y cómo mis emociones, mi actitud es también en esa relación, y sobre todo lo que indicaste es que mi primera casa fue mi mamá. No lo había visto desde esa manera. Entonces, no es la casa donde pasé mis primeros años de vida, lo que me relaciona con mi infancia, sino mi primera casa, mi mamá. Gracias por darnos esta mirada. Y ahora voy a invitarlo a Flavio para poder responder algunas inquietudes que nos digan la audiencia y el apoyo de Fátima en la traducción. ¿Sí? Sí. Alguien pregunta qué significaba la letra H. Y la letra H es la historia de vida, la historia de su familia, o sea, toda la historia que trae. Maravilloso, Fátima, sí. Y también la M es su sistema familiar. ¿Nos puede confirmar, Flavio? La letra M era ¿qué, Flavio? Disculpa. La letra M. Misión de vida. É missão. Misión de vida. La misión de vida. Essas três palavras, elas surgem a partir do Feng Shui, que eu tiro daqui para colocá-las no campo. Missão, história familiar e prosperidade. Diana, perdón, Fátima, ¿puede Fátima. intervenir? No, respóndenos, tradúcenos lo que Flavio acaba de decir con la presentación de la imagen. Ok, él está diciendo que todos los papeles están correlacionados con los símbolos del Feng Shui. Perfecto, entonces ahora voy a pasar a leer las preguntas, Fátima, y le traduces a Flavio, por favor. Diana Mates nos pregunta, ¿qué pasa cuando no estás viendo a tu objetivo? ¿Sí? Bueno, creo que perdimos un ratito. Flavio, ¿me escuchaste bien? ¿Sí? Sim. ¿Qué pasa cuando no estás viendo tu objetivo? Con calma, ¿sí? Diana, eu pergunto para ti, o que passa para você, no para mim. Feche os olhos e se sinta aberta à sua explicação. Grato. Ya. Fátima, ¿estás ahí? En todo caso, rescato lo que dijo Flavio, que esta pregunta es para ti, para que lo veas desde ahí. Flavio, dicen que si tienes algún libro o algunos libros donde podemos consultarte, porque este tema ha causado mucho interés. Eu escrevi um livro que faz parte do meu curso de formação e quem quiser o livro digital, depois entra em contato comigo. Ya, perfecto. Lo podemos ubicar a Flavio a través de su página web Bioconstelar, a través de su comunidad en Facebook y en Instagram, Bioconstelar. Sí, es uno de los iconos que tengo acá en la imagen, porque es una de las comunidades que nos ha apoyado en la expansión de la información de nuestro congreso. Así que Bioconstelar es la comunidad de Flavio en redes sociales y en página web para que nos puedan apoyar. Chaguanica nos dice, justo estoy construyendo una casa y me quedé sin dinero para terminarla. ¿Qué me pasará? Mais uma vez, eu te convido a fechar tus olhos para você interiorizar esta questão. E não eu te explicar o que você deve fazer. Você tem a resposta. Chaguanica, tú tienes la respuesta, es lo que nos dice, pero nos dijiste una palabra ahí específica que cuando regrese Fátima la vamos a poder especificar, ¿sí? Ok. Ahí Flavio ya puso su
su correo también, bioconstelar.oficial. Esa es la denominación como está en Instagram para que lo vean. Ya conseguí, no sé qué pasó conmigo, pido mil disculpas, pero se me Ahora, fue abajo. Fátima, con tranquilidad, con tranquilidad, con tranquilidad. Ya entré, Perfecto, acá entré estamos. en el móvil. Perfecto, Pero, está bien. bueno, Fátima, pregunte. sí, hay una pregunta que dice, ¿qué significan las flechas hacia arriba? Porque O en sea, su mayoría Mónica dice que le dio todos flechas para arriba. ¿Qué significa eso? Él dice para que se fije hacia donde las flechas están mirando. Principalmente la técnica de Flavio consiste en sentir lo que está en el campo, no en la lectura técnica. Ya. Ótimo, Listo. ótimo. E aí eu pergunto para essa Dale. pessoa para onde elas olham. Feche os olhos e perceba para onde todas olham. Flavio dice para que esa persona cierre los ojos y se conecte y que mire para dónde están mirando las flechas. Listo. Mónica, espero que hayamos dado respuesta a tu inquietud. Entonces es mirar hacia dónde están esas flechas, qué está mirando. Celia Satune nos dice, en todo caso, a lo mejor la flecha nos puede dar información para seguir los pasos. ¿Por ahí puede entenderse también, Flavio? Una Que, ficha para seguir, não. o sea, dice que si la flecha puede indicar el camino, o sea, los pasos a seguir. Sim, Célia, quando você percebe algo, isso é legítimo para o seu campo. Então, digo para você que sim, a sua pergunta tem a sua própria resposta. Flavio dice que sí, o sea, la respuesta es única e individual de cada uno y lo que ella percibe cuando mira las setas es la información, por eso él dice que sí. Ya. E Otra que a pergunta do Dale. cliente, a pergunta do cliente é a própria resposta do cliente quando o terapeuta abdica de suas preconcepções. Fátima. La pregunta del cliente es la respuesta del cliente, porque es muy importante para el terapeuta abdicar de de lo preconcebido, de toda la información que dispone. Estamos al servicio del campo, no de nuestro conocimiento. Eso sí, siempre en constelaciones, en cualquier de su aplicación, siempre estamos al servicio del cliente. Y acá hay una pregunta interesante, Flavio. Eu Campo Van Parten nos pregunta, ¿qué significa que una flecha apunte al baño? Flavio, preguntan cuál es el significado de que una flecha esté direccionada hacia... Ay, disculpa. Sí, disculpa, sí, en portugués, en portugués. Disculpa, Flávio, perguntam por quê, o que quer dizer uma seta que esteja direcionada à casa de banho. Boa. Aqui no Brasil, muitas preconcepções em relação que o banheiro não é bom. O banheiro é bom. O banheiro faz parte. Então olhe para o que isso significa para você. Ok, Flávio nos dice que hay una idea equívoca que el baño que es algo malo, pero no es el caso. O sea, el baño es bueno. Ahora hay que mirar lo que significa para ti, para la consultante. ¿Qué quiere decir para la persona que pregunta el baño? ¿O qué significa? Eso. ¿Qué significa para ti el baño? ¿Desde dónde lo estás mirando? ¿Desde qué aptitud? Interesante, Flavio. Para mí el baño es un lugar de limpieza. O sea, meterme a bañar, a echarme mi jaboncito líquido, a dejar que el agua limpie, aparte de mi cuerpo físico, también mis ideas. Creo que esa es mi mirada del baño, ¿no? Así que Para invitamos... mim, é lo canto e sou feliz em banho. Então, o banho é ok para mim também. Sí, y también puede ser para algunas mamás cuando recién estamos experimentando los primeros meses de crianza y necesitamos esa milésima soledad para nosotros, nos metemos al baño.
Y ahí lloramos, gritamos, zapateamos y después salimos de nuevo, ya, continuamos. Entonces el baño también es un espacio de liberación. Bien, qué interesante. Otra pregunta, viene con Mónica. ¿Qué significa la flecha hacia adentro de la casa, pero todas las demás hacia arriba? La pergunta, Flávio, é o que quer dizer uma flecha direcionada para dentro e o resto todas para cima? Quando olha para dentro, olha para tu questão. Essa é a única flecha que olha para o campo da sua questão, que é a sua casa. Ok. Esa indica que esa flecha indica que es la única que está mirando para su cuestión, que está mirando para dentro de su casa. Qué lindo. Acá Antonella nos pregunta, ¿cómo se llama el gráfico del Feng Shui que Flavio nos mostró? ¿Cómo se llama ese gráfico? Baguá. Bagua. Bagua. Eu vou escrevê-lo no chat. Sí, por favor. Gracias. Lo escribes en el chat. Agradecen la técnica. Qué interesante mirada la que nos comparte Flavio. Chaguanica nos dice, estoy encantada con esta enseñanza. Ahí está, Flavio ya lo escribió, se llama Bagua. Es la imagen que nos presentó. Flavio, tus palabras finales. Muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui e desejo que as pessoas possam se olhar e se conhecer através também dos seus ambientes. Muito obrigado. Fátima, ¿nos traduces? Y Flavio está muy agradecido por la oportunidad de poder estar presente en este congreso, está muy grato a todos y esta es una oportunidad para que todos se puedan mirar a través de sus ambientes. Qué lindo. Flavio, una vez más, muchísimas gracias desde Brasil. Gracias por traernos una mirada completamente diferente. Ahora creo que cuando pasé por casi todos los que hemos estado acá, a ver, este espacio que me da, que me brinda, hacia dónde está la flecha, qué estoy yo haciendo con mi propósito. Así que tengo en pendiente entonces revisar tu material, ya saben, a todos los que están aquí y a los que nos van a ver después. Flavio está como bioconstelar.oficial en Instagram, en Facebook y en su página web. Búsquelo, hay bastante información, también brinda una formación y hay mucho que rescatar. A la final es nuestra primera casa, las siguientes casas también han sido parte de nuestra historia y también nos llevamos de eso. Flavio, muy obrigado por esta información. Fátima, muchísimas gracias por habernos apoyado, por esta traducción desde Portugal. Y muchas gracias a cada uno por su participación en estas dos primeras ponencias del primer día de jornada de nuestro Congreso de Constelaciones Familiares Individuales. Vamos a tener un descanso y un receso de unos minutos, ahorita les digo, y me es recontra importante avisar, es súper recontra importante. En las siguientes dos ponencias que vienen tenemos a los maestros que se han incorporado y se han sumado como ponentes a nuestra actividad. Para la siguiente ponencia que viene, nos invita el ponente a que tengamos a la mano monedas con rostro. Tengamos a la mano monedas con rostro. Así que busca en tu sencillera, en tu monedero, la información de poder tener monedas con rostro para poder hacer el ejercicio y los ejercicios que también nos va a decir el siguiente ponente. Entonces, nos encontramos dentro de 45 minutos, más o menos 43 minutos, acá en Perú y en USA, Miami, serían a las 11:58 más o menos, para Argentina, Brasil y Chile a las de, no sé, una, ¿no? 1:58 también más o menos, Argentina, Brasil, y Chile, 1:58, para Portugal a las 14:58 y para España a las 15:58. Entonces nos tomamos ese descanso, muchísimas gracias hasta aquí, nos encontramos más o menos en 43 minutos. Carola, ¿salimos de la No, se quedan ahí, solamente apaguen micro y cámara
y el tema- regresamos en el tiempo. Perfecto. En mi caso, el tema de la cámara no la puedo habilitar porque me dice que el hospedador ¿cómo es? Ha detenido el video o algo así. No puedo Ok. habilitar mi cámara. Te pido que